Olá, são 6 horas e 40 minutos. Voltamos aqui porque temos discussões importantíssimas nesse momento, porque depois de 45 anos de luta pela ferrovia estadual, agora, gente, deve ir de vez. Não vai ser igual o VLT não, hein? Será? Você se pergunta, né? Porque quer o desenvolvimento e algumas vezes acaba tendo aí inúmeros travamentos. Mas desta vez o governador Mauro Mendes garante que na próxima segunda-feira já vai assinar todo o trâmite burocrático para, enfim, avançar os trilhos da ferrovia estadual. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o presidente do Proferrovia, o secretário também de Cuiabá, Francisco Volo. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente, né, do Proferrovia. Seja muito bem-vindo ao programa. Acredito que seja um momento muito importante para o senhor. Bom dia, Luciana, Kleber, Haroldo, os telespectadores da Notícia de Frente. Uma alegria em conteste, nosso momento ímpar aqui que nós estamos vivendo depois de muitos e muitos anos de luta, de trabalho, de sonhos e de muitos capítulos aí ao longo de toda essa história. Vamos aí para esse capítulo final, né? Que é a assinatura do contrato efetivo com a prospecção real da construção da ferrovia a partir de Rondonópolis, a chegada até Cuiabá e também a ligação até Lucas do Rio Verde. Volo, de quanto que foi nós estamos falando de quanto nesse contrato que foi vencido pela Rumo, e você podia aproveitar a oportunidade para esclarecer o seguinte: o investimento é 100% privado, né? A compensação ou a contrapartida que a empresa terá, no caso a Rumo, é o direito de exploração da ferrovia por um determinado tempo, é isso? Isso, Cleber. É importante entender que o governo do estado, ele procedeu de uma forma inédita uma concessão de ferrovias dentro de um estado. Isso é pela primeira vez que acontece, tá? Em razão da história de toda essa ferrovia e da necessidade que ela imputa à nossa região. O estado de Mato Grosso, todos sabemos, é um estado pujante, um estado de produção que a cada ano cresce de forma exponencial, tá? E a ferrovia em Rondonópolis, como ela já é uma realidade e que movimenta mais de 20 milhões de toneladas de carga, já não é o suficiente para atender essa demanda toda do nosso estado. Daí a importância da sua expansão e da sua extensão até Cuiabá e até o Médio Norte. E nesse contexto, o governo do estado, numa articulação e uma permissão que a legislação federal ela contém, garante aí a condição com segurança jurídica de proceder concessões com autorizações dentro do estado. Obviamente, trechos que não passem de um estado para outro. Como a ferrovia liga Rondonópolis a Cuiabá e liga Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, está dentro do estado de Mato Grosso, isso passou a ter a condição legal. Foi feita uma lei complementar, a Lei 685, aprovada pela Assembleia Legislativa, e a partir daí o governo tem a condição hoje de conceder autorizações para empresas que tenham interesse de construir ferrovias dentro do estado, fazê-lo. Tá? E é dessa forma que se procedeu. A primeira etapa foi aberto o edital, e nesse edital a empresa Rumo foi a única empresa que participou. O governo do estado agora assina o contrato. E todo o investimento, Kleber, ele é de conta e risco por parte da empresa. Serão feitos investimentos na ordem de quase 12 bilhões de reais, num trecho de 730 quilômetros, onde todo esse processo não entra recurso do estado, muito menos recurso federal. É todo da iniciativa privada, porque aí nós não temos o risco de ter a condição da ferrovia não chegar. Há um contrato, nesse contrato assinado prevê prazos para a conclusão da obra, e até Cuiabá está previsto que chegue até 2025 e até Lucas do Rio Verde 2028. Então, é uma concessão estadual com a regulamentação, a regularização por parte da AGER, e com certeza teremos em breve a ferrovia chegando à nossa querida Cuiabá. 30 anos, só para 30 anos? A concessão, o prazo de concessão de 45 anos, o prazo de exploração, que é o payback que ela vai ter em retorno do investimento, exatamente.
Francisco, considerando a importância desse contrato para o estado de Mato Grosso, né, eu acho que alguns pontos são extremamente sensíveis, né, e importantes também. Primeiro é saber se existe algum tipo de cláusula de compliance nesse contrato, ponto 1. Ponto 2, se existe um cronograma de execução e se o governo do estado vai ter um grupo específico de especialistas para acompanhar exatamente a evolução dessa obra, considerando que ela terá um cronograma. Se o cronograma está sendo cumprido por parte desta empresa que ganhou essa licitação. Sim, eu tenho acompanhado muito de perto todo o processo que o governo tem feito, primeiro nesse aspecto da segurança jurídica, tanto e aí eu faço uma ressalva muito importante, a participação da nossa bancada federal, os nossos senadores, o senador Jaime, o senador Wellington e o senador Fávaro, que fizeram uma série de tratativas com o governo federal no sentido de garantir que esse processo tivesse toda a legalidade, uma vez que o investimento é muito alto, a empresa não pode correr risco de amanhã ter problema em relação ao seu contrato. E dentro desse processo, por parte da AGERO, o Estado, com certeza, está todo organizado no sentido de acompanhar desde as questões ambientais, uma vez que os elementos de autorizações ambientais serão feitos pela SEMA, por estar dentro do nosso estado, assim como o acompanhamento do cronograma de obras, de implantação, questões de desapropriação, de investimentos, que com certeza serão parte de todo esse capítulo que a Rumo começa a escrever a partir de agora. É importante também ressaltar que nesse período, a partir do contrato, serão 6 meses para a conclusão do projeto executivo. Nós estamos com o projeto básico, mas com o desenho do traçado já concluído, e agora entra a parte do projeto executivo, onde a empresa já está trabalhando, e nesse período de 6 meses é o período onde todos esses elementos ambientais, elementos estratégicos, túneis, desvio, obras de arte que serão implementadas, todas elas serão detalhadas para garantir que a obra comece e, obviamente, tenha a sua conclusão dentro do prazo. É óbvio, se não tiver essa conclusão naquilo que está previsto no contrato, existem penalidades que estão imputadas no contrato a ser colocado, porém, como é iniciativa privada e ela tem o interesse do retorno do seu investimento, quanto mais rápido ela o fizer, mais rápido ela vai ter o retorno, por isso a nossa tranquilidade, até porque a empresa que está construindo a ferrovia, que vai construir a ferrovia de Rondonópolis até Cuiabá até Lucas, já opera dentro de Mato Grosso e tem tido resultados muito positivos na parte do transporte dentro do nosso estado. Vuolo, todos os apontamentos, os estudos técnicos apontam o desenvolvimento, o crescimento econômico diante da ferrovia estadual. Mas nesse mundo nada é unânime e até críticas acabam surgindo. Por exemplo, as pessoas se perguntam, ou parte da sociedade, qual a necessidade dos trilhos passarem por Cuiabá, já que a capital, aqui a região metropolitana, não tem commodities. Qual seria, então, o benefício para a região metropolitana de ter a ferrovia estadual de Rondonópolis passando aqui por Cuiabá? Essa pergunta ela é muito colocada desde o início de toda a luta, desde o meu pai até esse momento. Tá? Agora, vamos inverter. Imagine se nós não tivermos a ferrovia, tá? E todo o estado do Mato Grosso tiver a ferrovia e Cuiabá sem. Então, isso já é um ponto, já seria um déficit. Segundo, a ferrovia não é só para levar. As pessoas, quando pensam em ferrovia, pensam apenas nas commodities. Você colocar grão, você colocar soja, você colocar farelo e mandar, exportar. Mas a ferrovia também cumpre o papel de trazer. E junto com a Rumo, o que não acontecia antes com a LL, hoje acontece com a Rumo, existe uma empresa chamada Brado, que é uma empresa especializada, Luciana, em containers. Hoje, não sei se vocês sabem, tá? Mas bebidas, material de construção, gêneros alimentícios, uma série de produtos de consumo direto do cidadão já chegam a Cuiabá por meio da ferrovia, chegando até Rondonópolis. Ela chega a Rondonópolis e de lá vem para a capital, é transportada no caminhão. Então, esses elementos chegarão a Cuiabá e a toda a nossa região em razão do forte mercado consumidor. Só para vocês terem uma ideia, no estudo apresentado pela própria Rumo, em termos de viabilidade econômica, nós teremos um incremento na ferrovia de pelo menos 6 milhões de toneladas de carga a mais, principalmente cargas gerais, a partir do momento que a ferrovia chegar à capital. Então, economicamente,
ela é extremamente viável. E enquanto cidadão, e aí vem a questão do desenvolvimento, nós temos que pensar nas pessoas, tá? O incremento de indústria, de empresas que terão aqui em Cuiabá produtos chegando com frete mais barato, passa a ter e ganhar incrementos de investimento, gerando emprego, gerando oportunidades. Para vocês terem uma ideia, só no terminal de Rondonópolis são 3.700 empregos diretos. O terminal de Cuiabá será maior que o de Rondonópolis e, com certeza, só emprego direto no terminal já chegaremos pelo menos a 5.000 empregos diretos atuando dentro do terminal. Então, isso por si só já justifica a ferrovia, além de beneficiar toda uma região e cadeias produtivas novas que estarão sendo fortalecidas em nossa região. Só rapidinho, Francisco, mas esse ramal Rondonópolis-Cuiabá tem investimento do governo estadual, não tem? Não. Zero? Todo investimento, os 12 bilhões, é todo por conta e risco da empresa. Não tem capital nem federal e nem estadual. É todo da empresa. O estudo de viabilidade e o desenho do traçado e os investimentos serão todos da iniciativa privada. Então, o que o governo do estado fez foi autorizar, conceder a condição de exploração. Quem faz o investimento é a iniciativa privada. Por isso que não há questionamento em relação à questão de viabilidade. Ninguém vai colocar, investir, chegar com uma ferrovia num determinado local se a conta não fechar, se a conta não pagar. E Cuiabá tem sim potencial, Luciano. Cuiabá, além de tudo, nós temos abundância de energia, nós temos termoelétrica, nós temos gasoduto, nós temos aqui, para quem não sabe, um porto seco, onde você pode importar e exportar direto de Cuiabá. Os produtos vão chegar da China, direto à capital, vão sair daqui e ir para a Europa, produtos direto de Cuiabá. Então, isso vai dar a Cuiabá e toda essa região uma garantia de uma inserção de forma forte no novo mercado, no novo ciclo de desenvolvimento. Por isso a alegria de poder garantir que a nossa cidade se entre no novo estágio com data contada e, se Deus quiser, acontecerá até 2025. Vola, eu queria pedir o auxílio do nosso cinegrafista aqui, o Coité, vou mostrar a charge de hoje do Dejamil, aqui no Jornal Gazeta. Ele mostra aqui, conseguiu, Coité? Aqui, ele mostra aqui o governador Mauro Mendes lá em cima, né, recebendo um telefonema. Aí a voz fala lá do outro lado: Mauro, é a Janaína. O que esse trem estadual vai levar daqui para exportação? Que é a pergunta que a Luciana fez para o senhor. Aí o governador responde: no começo, ele vai trazer o ministro Tarcísio para o MDB, importado para senador. Então, só aproveitando esse humor aqui do Jornal Gazeta, para perguntar ao senhor o seguinte: eu já perguntei isso da outra vez, vou perguntar de novo. A ferrovia em Cuiabá é um sonho do seu pai, ex-senador Vicente Vuolo, portanto, era um sonho nascido na política, ou viabilizado na política. E eu pergunto ao senhor agora: quais os impactos políticos que o senhor prevê ou antevê da chegada ou que chegarão a Cuiabá junto com os trilhos da Ferronorte? Os impactos políticos, eles iniciaram desde o início da história da vida pública. Existem dois agentes importantes para a consolidação da ferrovia ao longo de todo esse trecho. Primeiro foi o agente político. Se o meu pai não tivesse alterado o Plano Nacional de Viação, ainda na gestão do então presidente Geisel, permitindo a ligação ferroviária até Cuiabá, o que não previa, as coisas não teriam começado. Então, a ação política ela foi fundamental. A construção e a definição da obra da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que é a maior ponte rodoferroviária do mundo, foi objeto de uma ação política, enquanto senador, construída naquela época. E o outro elemento é o elemento empresarial. Nós temos dois elementos fortes aí. O grande aliado do meu pai à época foi o empresário Olacir de Moraes, que foi quem colocou dinheiro e fez com que a ferrovia saísse do papel e desse o primeiro passo. Então, esses dois elementos encaminhados, Kleber, são os elementos que de fato constroem uma nação. A vontade política e a ação empresarial. Infelizmente, o poder público não tem condições, ao longo daquilo que é necessário, principalmente em termos de infraestrutura, abraçar todas as causas. São necessárias as parcerias e isso está sendo feito. E isso, com certeza, vai impactar aqui dentro do estado de Mato Grosso, mas, particularmente, e aí eu faço uma ressalva, que
que você fala em relação ao ministro Tarcísio. No meu ponto de vista e pessoal particular, nós não precisamos importar políticos de fora, outros que tenham interesse de vir aqui. Nós temos que prestigiar e valorizar aqueles que defendem aqui o nosso Estado sem ter essa necessidade. Já cometemos erros no passado em relação a isso, não podemos cometê-los de novo. Então, entendemos importante, as ações federais, elas são fundamentais, importantes, serem colocadas, mas dentro do Estado de Mato Grosso nós temos quadros, sim, para podermos continuar a construir a nossa vida pública, política, de forma forte. Inclusive os 3 senadores que estão lá e o fizeram muito bonito, defendendo isso que hoje vai se realizar, que vai começar a se materializar a partir do contrato a ser assinado, que é a extensão dos trilhos da ferrovia Senador Vuolo até Cuiabá e até Lucas do Rio Verde. Francisco, nesse traçado Rondonópolis-Cuiabá, certamente os trilhos vão passar por propriedades privadas, né? Não sei quantos hectares serão ocupados. A minha pergunta é a seguinte: quem é que vai indenizar isso? Quem é que paga por isso? Muito provavelmente, com certeza, o processo ele é muito similar ao que acontece em relação às concessões federais. Tá? Então, nós temos dentro da concessão federal, quando você tem, dada uma exploração de uma ferrovia, o governo federal, o Estado, ele trata aquilo como utilidade pública por necessidade em função de uma decisão de lei, tá? E nesse caso específico, como é um agente particular, um agente da iniciativa privada, cabe a ele proceder às indenizações, às desapropriações para poder atender a sua exploração. Então, entra o Estado, mas principalmente as desapropriações elas ocorrerão por parte da iniciativa privada. Vuolo, voltando à política, já vi algumas análises que dizem o seguinte: o governo, a gestão do governador Mauro Mendes, apesar de ter muitas realizações, era uma gestão que estava sem alma. Essa expressão, sem alma, não tinha uma marca que sobressaísse, que pudesse ser utilizada ou explorada por ele nas próximas eleições. Só acredita que a ferrovia, a chegada da ferrovia aqui, ela pode dar essa alma, essa marca que estava faltando ao governador Mauro Mendes para que ele possa ir para a reeleição, por exemplo, com um discurso sustentável de que ele está mudando a matriz econômica do Estado a partir da chegada da ferrovia? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que esse discurso tem que ser generalizado, Kleber. Eu acho que tem que atender a toda a classe política. Esse é um capítulo que nós estamos vivendo, onde a participação do governo tem sido fundamental, mas existem os capítulos que foram escritos ao longo de toda essa história e existem as decisões políticas que vão ser tomadas para poder receber a ferrovia. Você vê aqui em Cuiabá, por exemplo, o prefeito Emanuel Pinheiro já está trabalhando junto conosco na condição de preparar a cidade, estruturar não só Cuiabá, mas os 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá para poder receber esse empreendimento. Então, eu vejo esse crédito a ser dividido em termos de todo e, obviamente, tá, é uma conquista, uma vitória que vai ter o ganho político para todos e que, com certeza, tão importante quanto isso, é o ganho social, é o ganho do desenvolvimento. Nesse momento de crise que nós vivemos em relação à pandemia, uma luz a mais para investimentos de ordem grande que, com certeza, transformarão o nosso município de Cuiabá e todo o estado do Mato Grosso, potencializando a sociedade. E esse é o objetivo principal e é aquilo que meu pai sonhou ao longo de toda a sua vida. Não transportar apenas carga, mas transportar o desenvolvimento para que o cidadão seja beneficiado. Ok, querido, muito obrigada, viu, por todos os seus esclarecimentos. Termina por aqui essa entrevista especial com o presidente do Fórum Pró Ferrovia, Vicente Vuolo, falando sobre os trilhos que, enfim, vão chegar da rodovia estadual. E o governador Mauro Mendes, na segunda-feira, tem aí uma maratona de assinatura, né, do contrato de adesão para a construção dessa ferrovia com a Rumo Logística. Mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação. Né? Parabéns também. É uma conquista muito importante para a família, mas aí quase 50 anos de luta, né? De fato, é uma grande vitória e todos nós também saboreamos. Afinal de contas, quando se fala de desenvolvimento, todos abraçamos essa causa. Exatamente. Bom dia e parabéns, viu? Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.